Essa história é tremenda na vida de uma família, né? Pois ali, Eucana tinha essas duas esposas, Ana e Penina. Mas a Penina era a mulher que dava luz. Ela teve filhos com Eucana. Mas a Penina humilhava Ana, porque Ana era estéril, mulher que não concebia uma criança. E o sonho de Ana era conceber um filho, para apresentar diante, não da sociedade, mas diante de Deus. E ali, meus amados irmãos, Ana chorava muito pelo canto das paredes, muito humilhada por Penina. Tem pessoas que têm bênção, te humilham, te maltratam. É isso ou não é? Porque pode, porque tem, ele é meu, não faça, acontece. Porque era uma mulherzinha que tinha muitas criancinhas. E Ana, com o sonho de ter um ano de inveja dela. Ana não suportava ser humilhada. Quem suporta ser humilhado? Quem suporta? Ninguém suporta ser humilhado. Porque nós somos ser humano. Mas Jesus suportou toda a humilhação por nós. E ali a Ana, meus amados irmãos, ela começando a clamar a Deus. E ali Eucana dava muita atenção, era seu esposo. E ali Penina não era nem bem esposo. Ali Eucana não era bem esposo de Penina. Penina era concubina. Concubina era o que? Era uma serva que ela tinha que conhecer Eucana naquele tempo. Mas esposa não legítima, real, era Ana. Então quando Eucana queria ter filho, Ana não podia conceber ele, a criança. Então Eucana procurava a Penina. Então ia vir a descendência de Eucana. E o sonho dela era de ter um filho com Eucana. Mas não era possível. E Penina sempre humilhava Ana. Eu tenho certeza, quando Penina passava, via Ana: olha meus filhinhos aqui, Ana, cadê os teus? E Ana lá sofrendo. É triste. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Tem crente que é assim hoje em dia. É assim ou não é? Mas fique tranquilo. Os soberbos exaltados não vai longe. Não é, igreja? Vai longe daquele que humilha os pequenos. Fica tranquilo. Sempre os humilhados serão exaltados. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, para vocês? Ana foi o tempo todo humilhada. Mas quando ela foi humilhada, ela foi buscar recursos diante do sacerdote ali. Porque antigamente o sacerdote era uma ponte entre o homem e Deus. Naquele tempo havia sacerdote ali. Então quando ela chegava diante do templo, ele pensava que era uma mulher louca, embriagada. Mas ela falou para ele: não, Eli, eu sou uma mulher apenas atribulada de espírito. Aquela mulher passou tanta tribulação, era tão perseguida por Penina, e ela se humilhou perante a Deus. E Deus cegador da humilhação de Ana. E Deus falou através dele: olha, vai para sua casa e conhece o teu esposo Eucana. Ela foi para casa, entrou na tenda e chamou Eucana: Eucana, vamos nos conhecer. E Eucana foi e conheceu Ana. E ali, meus amados irmãos, através da palavra de Deus, aquela mulher, ela recebeu uma criança dentro do ventre dela. E ali está para nascer, sabe quem? Sabe quem? A promessa de Deus. A promessa de Deus. Um sacerdote, um que unge, ainda, homens e mulheres Deus. E ali nasceu o jovem Samuel, uma criança. E ali eu tenho certeza que Ana olhou, ficou feliz e falou: Deus, assim eu apresentarei meu filho nas tuas mãos. Eita Deus, fala Deus. Assim que a criança desmamar meu pai, ele vai te servir. Eu vou colocar ele no templo do sacerdote ali, para que todo o templo vai ser apresentado a ti, Pai. Amados irmãos, Deus está me revelando aqui as bênçãos que você receber a partir de hoje. Apresente a Deus, agradecendo a Deus. Não fica se pedindo por você, não. E não é bênção pouca, não é bênção grande, pastor. É com abundância, irmão. Está entendendo? Às vezes Deus dá um carro para o camarada, sabe o que ele faz? Só baixa o vidro, olha para os irmãozinhos, vai embora. Recebeu a bênção. Às vezes não quer nem voltar para o templo para agradecer a Deus. É assim ou não é? Quantos cristãos você conhece que recebeu a bênção e estão fora hoje? Que quantos você conhece? Quantos? Seja sincero. Tem muitos.
As bênçãos para que nós venhamos receber É verdade. de Deus e apresentar a Deus. Deus te apresenta, muito obrigado, Pai. Aqui foi concebido pelo Senhor, como o jovem Samuel, aquela criança. Quando Ana recebeu o seu filho, demorou para receber, porque ela é estéril, foi humilhada por muito tempo. Mas também quando recebeu, irmão, a bênção foi maravilhosa, foi completa, porque o menino virou sacerdote. Quem está entendendo? Estava sempre a ungir os reis, né, irmãos? Então o que acontece na sua vida, irmão? Todas peninas que se levantou contra a sua vida, minha irmã, contra a sua vida, meu irmão, cai por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Louvamos seja Deus. Penina não vai afrontar mais você. Viu, Ana? Fica tranquila, Ana. Não tem força por Ana. Chora mesmo, Ana. Porque Deus concedeu a vitória a Ana, sabe por quê? Porque ela foi sincera. Ela usou o ato de quê? De fé. Foi ou não foi? Vamos nos fundamentos da fé. Quando o menino falou para mim acerca da fé, eu fiquei curioso para saber o que é fé. É importante, é maravilhoso, igreja. Olha o que acontece, os homens que vai pela fé. Louvado seja o Senhor Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado, trasladado para não ver a morte. Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje pela fé, pelo plano da família. Sim ou não é? É que nem Noé também, divinamente instruído acerca de acontecimentos, acerca do dilúvio, que ainda não se via, que muitos não acreditavam acerca do dilúvio, sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra prometida como a terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiro, famílias com ele da mesma promessa. Glória a Deus, aleluia. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, uma mulher idosa. Glória. Quem está entendendo? Para ser mãe, embora sendo estéril, avançada em idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Está entendendo? E vem aqui, meus amados irmãos. Pela fé, Abraão, quando Deus opôs a prova, ofereceu Isaac, o único filho, como sacrifício, aquele que acolheu alegremente as promessas. Estava mesmo para sacrifícios o seu único filho. Aleluia. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca do seu futuro. Pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou a um dos seus filhos, cada um dos seus filhos de José. Jacó abençoou os seus netos. Irmãos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, passaram pelo decreto de Faraó, deixaram o menino escondido 3 meses. Pela fé, Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser humilhado, maltratado com o povo de Deus e usufruir os prazeres do pecado, rejeitar os prazeres do pecado por pouco tempo. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, irmãos. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor não trocasse o povo de Israel. Deus falou a Moisés: pega o sangue do cordeiro, coloca nos umbrais, nas portas
Moisés do cordeiro marcado: eis que enviarei o espírito da morte. Eles vão passar e vão destruir todos os primogênitos de Faraó do Egito. Então Moisés começou a colocar os umbrais, o sangue do cordeiro sobre as portas. Pela fé, não foi? Deus falou, ele ouviu. Se ele não ouvisse a voz de Deus, o que aconteceria? Quando o irmão falou aqui, ó, queremos só falar, orar, pedir. Quando Deus quer falar, fala. Deus fala. E Deus está falando. Sabe o que acontece? Não dá crédito, não acredita, não valoriza, despreza a palavra, despreza o vaso que Deus enviou. E tudo isso que acontece, o espírito da morte passa e começa a destruir uma parte de vida, sai arrebentando tudo. Mas vocês que estão selados com o sangue do cordeiro, o espírito da morte, ele vai tentar passar perto de você. Ele vai dar o espírito de vida, o Espírito Santo habitado no seu templo. Ele vai bater de retirada, ele vai passar longe. Sai o espírito da morte, o Espírito Santo de Deus, ele habita nesse lugar. Glória a Deus. E o que acontece ainda? Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. E pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca. Os egípcios, quando tentaram, foram afogados. Está vendo? Pela fé você vai vencer todos os obstáculos de Satanás. Os teus inimigos que te perseguirem vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque o anjo de Deus vai te passar. Aleluia. Para te perseguir. Glória a Deus. Já prestou atenção? Quem persegue nunca chega em lugar nenhum. Quem é perseguido chega. É ou não é? Moisés era perseguido, mas conseguiu atravessar o mar vermelho. Pro outro lado. É a mesma coisa você, meu irmão. Você está sendo perseguida, tá? Fica tranquila. Deus está contigo, pastor. Deus está contigo, mesmo. Deus está com você. Você não atravessou pro outro lado. Tá muito preparado, tá? Fica tranquila. Do outro lado você tem vitória para receber a parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pela fé caíram as muralhas de Jericó. Aleluia, Deus. Nosso Senhor é Deus. Depois de serem rodeadas por 7 dias. Eu estava ali sentado, ali pregando, e Deus me revelando acerca de 7 dias. São as 7 terça-feira. Estamos rodeando. Muralhas estão caindo, quem sabe disso? Você está vendo 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu estou vendo demônios caindo por terra. Aquele que estava fugindo da tua família, ele está caindo. Aquela região que estava pegando está caindo por terra. Em nome de Jesus. Calma, baixada, baixura. Está na palavra. Pela fé, as muralhas de Jericó, depois de serem rodeadas por 7 dias, elas caíram por terra. Foi assim ou não foi? Eles fizeram o quê? Anunciaram as trombetas, foi assim ou não foi? Foi ou não foi, pastor? Foi isso mesmo. Quando anunciaram o que aconteceu com a trombeta? Rodearam e anunciaram as trombetas, foi ou não foi? Aquelas muralhas falaram que eram muralhas enormes, que nenhum homem conseguia derrubar. Mas diante dos olhos de Deus, nada é impossível. Quem está entendendo? Amém. Então quando eu vejo um crente dando glória a Deus, eu não vejo uma trombeta na sua mão, mas quando eu vejo você dando glória a Deus, eu vejo a trombeta saindo da sua boca. Glória a Deus! Glória a Deus! A trombeta do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória! A muralha vai caindo por terra. Quando você dá glória a Deus, quem sabe disso? Quem sabe? E o que acontece? Pela fé, a prostituta de Raabe não foi destruída com os desobedientes, por ter acolhido os espias em paz. Amém? Até a prostituta tem misericórdia. Você que Deus ama a vida dela. É assim ou não é, pastor? Pela fé. Aleluia. Então, quando o jovem falou acerca da revelação, confirmou acerca da palavra hoje sobre Ana, Eucana, Eli,
e Penina veio tudo pela fé. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa, seu tremendo? Aquele jovem falou assim, olha Renato, eis que havia duas espadas, a palavra e a fé. Nós temos que ouvir a palavra e temos que ter fé no firmamento desta palavra, no Criador desta palavra, que deixou para mim e para você ser instruído, ser bem abençoado e sucedido, né, pastor? Então preste bem atenção. Através desta palavra, você vai vencer todos os obstáculos. Eu quero deixar para vocês onde fica essa palavra que eu li para vocês. Ela se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 11. Aos Hebreus, capítulo 11, ela vai até o versículo 40. Hebreus, capítulo 11, você vai ler do versículo 1 até o versículo 40. Aí está acerca de história de muitos homens, de muitas mulheres, que deixou a sua história com fé, para que nós possamos tomar por exemplo e vencer também os dias de hoje pela fé. Amém? Quem recebeu esta palavra do coração?